pessoal, Angélica aqui da Gal Contábeis, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre o HELP, que é o programa de parcelamentos criado pelo governo federal para poder beneficiar algumas empresas aí com a isenção ou redução de juros e multas nos parcelamentos de débitos tributários e também garantir que essas empresas se mantenham no Simples Nacional, ok? Então vamos lá, o programa do HELP ele foi criado para poder beneficiar um pouco mais as pessoas que acabaram sendo impactadas na pandemia e ele trouxe várias nuances. Como é um texto um pouco mais longo, né? As características são um pouco mais detalhadas, nós vamos dividir esse vídeo em 3 momentos. No primeiro momento nós vamos falar sobre as características do HELP. Depois nós falaremos sobre os descontos concedidos pelo governo na adesão desse programa e depois nós vamos falar sobre as condicionantes. É isso mesmo. O governo com certeza ele trouxe alguns benefícios, mas ele traz algumas imposições para quem fizer a adesão. Então vamos lá, se você ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreva, ative as notificações, deixe o seu like, só assim a gente consegue abranger um número maior de pessoas que precisam dessa informação, ok? Bem, pessoal, falando um pouquinho agora sobre as características do HELP. O HELP, então, ele é um programa criado para poder parcelar débitos tributários. As empresas, qualquer empresa hoje optante pelo Simples Nacional ou que tenha débitos do Simples Nacional anteriores, que tenham sido porventura desenquadrada, e também os microempreendedores individuais, poderão aderir a essa modalidade de parcelamento. A ideia é que as pessoas que foram impactadas pela pandemia, ou seja, em 2020, de março de 2020 a dezembro, se elas comprovarem que tiveram uma redução do seu faturamento em relação a março e dezembro de 2019, elas com certeza terão um benefício maior do que as empresas que não foram impactadas, ok? Essa é a grande tratativa dessa modalidade no intuito de beneficiar as empresas que foram impactadas pela pandemia. Então vamos lá. Prazo para adesão a essa modalidade de parcelamento até o dia 29/4, ou seja, 29 deste mês de abril. Os contribuintes eles poderão parcelar os débitos em até 188 vezes. Isso dá aproximadamente não, isso dá mais do que 15 anos, ok? As parcelas elas vão ter valor mínimo de R$300 para as microempresas e empresas de pequeno porte e R$50 para os microempreendedores individuais, que são os MEIs, ok? Débitos previdenciários também poderão entrar nessa modalidade de parcelamento, só que com limite de parcelas de 60 parcelas, ok? O contribuinte, ele tem que pagar a primeira parcela, né, que é a título de entrada, inclusive, assim como qualquer outro parcelamento, o parcelamento, o HELP, ele só vai ser concretizado após o pagamento dessa entrada. Então, assim, não deixem, se forem aderir, não deixem para fazer a adesão e pagar a parcela no dia 29/4, porque até o dia 29/4, a sua situação, a sua adesão, ela já precisa estar concretizada. E a concretização, ela só se dá após o pagamento da primeira parcela. Passando para o segundo momento do nosso vídeo, agora nós vamos falar sobre os benefícios que foram trazidos nessa modalidade de parcelamento. Então vamos lá, gente. É lógico que as pessoas que foram impactadas pela pandemia terão um benefício maior ali no momento de aderir a essa modalidade de parcelamento. Mas as pessoas que não tiveram, que não foram impactadas pela pandemia, vão ter desconto? Vão. Vamos supor, as pessoas que não foram impactadas, se ela pegar o faturamento dela de 2020, comparar com 2019 e perceber que não houve redução nenhuma, março de 20 a dezembro de 20, março de 19 a dezembro de 19, se não houve redução, elas terão um desconto de 65% de juros e multas e 70% dos encargos financeiros. E o valor da entrada será de 12,5% do montante da dívida, ok? As empresas que apresentaram ali uma queda no faturamento de 15%,
elas terão que pagar a título de entrada 10% do valor do montante da dívida e terão uma redução de multa e juros de 70% e até 75% dos encargos. Agora, o que ficou muito assim, de cair o queixo, foram as empresas que tiveram até 80% de redução do faturamento, elas vão poder contar aí com 90% de redução de multas e juros e até 100% dos encargos financeiros. E a entrada será de apenas 1%. Eu vou deixar essa tabelinha aqui, vocês inclusive poderão dar print depois para poder fazer o comparativo entre a redução, o seu faturamento de 2019 com 2020 e entender se você teve ali uma redução no seu faturamento e poder verificar em qual dessas modalidades, de redução e benefício de multas e juros que você vai se enquadrar. Bem, pessoal, mas nem tudo são flores. É lógico que com tantos descontos proporcionados nessa modalidade de parcelamento, o governo com certeza ele fez algumas contraposições para poder forçar os contribuintes a se manterem regular em relação aos débitos tributários. Então, chegando ao terceiro momento aqui do nosso vídeo, nós vamos falar agora sobre o que o governo quer em troca no processo de adesão ao HELP. Então, vamos lá. Todos os débitos que vocês informarem para poder aderir ao HELP, eles serão irrevogáveis, ou seja, Angélica, eu tenho um débito aqui de fevereiro, ele não havia sido informado, informei, fiz adesão ao HELP, mas depois lá na frente eu descubro, ai meu Deus, a apuração foi feita errada, eu não devia 20 mil, eu devia somente 10, eu posso fazer uma retificação? Não vai caber mais retificação para essa finalidade. Uma vez que você informar o seu débito aqui para aderir ao HELP, essa informação, essa decisão, ela é irrevogável, ok? Segunda condicionante do governo. Uma vez que você aderir ao HELP, você vai ter que manter uma regularidade fiscal, ou seja, tanto o pagamento das parcelas do HELP, quanto os seus impostos mensais precisam estar sempre em dia. Durante o período de 188 meses, caso você faça adesão do HELP nessa quantidade de parcelas, você não vai poder aderir a nenhuma outra modalidade de parcelamento. Ou seja, as parcelas do HELP precisam se manter em dia. Caso você deixe de pagar uma parcela por um prazo de 60 dias, ou deixe 3 parcelas em aberto ou 6 parcelas intercaladas em aberto, você pode sofrer a exclusão do HELP. E uma vez sofrendo essa exclusão, todos os seus débitos tributários serão cobrados de uma vez só. Então essas são algumas imposições que o governo trouxe dentro dessa instrução normativa para poder forçar os contribuintes a se manterem ali regulares com seus débitos tributários. E ele também diz mais uma coisa: caso você tenha débitos com o FGTS, você vai precisar mantê-los regular, bem como a regularidade desse tributo, que é o FGTS, durante todo o parcelamento. Pagamentos em atraso ou não pagamentos de FGTS também poderão ocasionar na exclusão do HELP, ok? Então, pessoal, essas são algumas das condicionantes impostas pelo governo. Nesse vídeo eu acho que ele ficou bem didático, deu para vocês entenderem quais os benefícios e quais as exigências que a Receita Federal vai trazer aí para os contribuintes e definirem se vai ser interessante para vocês a adesão ou não dessa modalidade de parcelamento. Caso você já tenha feito algum tipo de parcelamento ali até o dia 31 de março para tentar regularizar e retornar para o Simples Nacional, você pode sim aderir ao HELP, que automaticamente o parcelamento anterior ele vai ser desconsiderado, ok? Só que faça algumas análises. Por exemplo, para aderir ao parcelamento anterior, você teve que com certeza pagar uma entrada considerável. Na adesão do HELP, você também vai ter que pagar uma entrada considerável. Então, vai ter que ser feita uma análise aí de fluxo de caixa, considerando os benefícios que o HELP vai estar te trazendo em relação ao seu parcelamento atual, para ver se realmente vai valer a pena essa adesão.
Se ficou alguma dúvida, podem deixar aqui nos comentários, a gente vai ficar bem ativo aqui nos comentários para poder esclarecer ainda em tempo, né? Porque a gente tem um pouquíssimo tempo aí de adesão até o final do período, que é dia 29/4, e não deixe de deixar seu like, compartilhe esse vídeo, eu acho que muitas pessoas precisam dessa informação e o tempo é curto.